Oi pessoal, professor Murilo aqui e eu vim fazer os comentários do vídeo dessa semana. Nesse vídeo vocês tiveram como ponto gramatical os modal verbs e fizeram várias atividades. No meu vídeo a gente vai olhar para essas atividades de novo, com as respostas corretas aqui para vocês, para quem não conseguiu acompanhar a correção, e a gente vai rever alguns dos pontos da gramática. O vídeo começa com vocês trabalhando com uma atividade com várias frases usando os modal verbs. Aquelas frases estão numa caixa de fundo roxo e vocês têm que encaixar os modal verbs nessa segunda tabela aqui, que traz a ideia de cada modal verb. E essa é a melhor maneira de estudar os modal verbs, entendendo as ideias que cada um deles traz. Se você só traduzir os modal verbs, você vai ter problemas com eles, porque a tradução é limitada, é a ideia que você tem que entender, são as ideias deles. A primeira ideia que a gente tem aqui é de permission, permissão. E para isso nós temos três modal verbs, may, can e could. O may e o can, eles entram em conflito, porque os dois indicam permissão, mas da onde vem essa permissão é diferente. O may vem da minha opinião. Eu quero, eu tenho o poder, eu te dou essa permissão, ou não. O can não vem de mim, o can vem das regras, o can vem da lei, o can vem do conjunto de regras estabelecidas para o funcionamento de um determinado local. Então, quando eu digo sim, você pode, ou não, você não pode, usando can, não é na minha opinião, é de acordo com as regras do local onde a gente está. Diferente do may. O may sou eu mesmo que deixo ou não deixo você fazer alguma coisa. E junto com o can, nós temos o could, que ele é um pouco mais refinado, um pouco mais educado. Então, o can você vai falar com pessoas que são mais próximas a você, o could com pessoas mais distantes ou pessoas que você não conhece. Então você usa o could para ter um pouquinho mais de educação, um pouquinho mais de polimento na sua fala. Depois disso nós temos past ability, as habilidades no passado. Para isso um modal verb só, o could, significa que antes eu conseguia fazer alguma coisa e hoje em dia eu já não consigo fazer mais. E o porquê que eu não consigo fazer mais não vem ao caso. Mas é porque eu esqueci, porque eu nunca mais treinei, porque na minha idade já não me deixa mais, o meu peso já não aguenta mais que eu faça determinada coisa. Então, por exemplo, I could climb trees when I was a little boy. Quando eu era uma criança, eu conseguia subir em árvores. Hoje, por algum motivo, eu não consigo mais. Depois nós temos a ideia de weak possibility, uma possibilidade fraca. Fraca porque está bem longe do seu controle, está bem longe de você ser aquele que vai decidir se isso vai acontecer ou não. Ou é simplesmente uma coisa que todos os itens que precisam dar certo para aquilo acontecer não estão dando certo. Então a possibilidade de uma weak possibility acontecer é muito pequena. Para isso a gente usa o might. Então o might representa uma coisa real, que existe, mas que a chance disso acontecer é muito pequena. Depois disso nós temos o prohibition. Para prohibition nós temos duas palavras, o mustn't e o can't. E é muito importante perceber a diferença delas. O mustn't indica algo que não pode ser feito, mas se você ignorar isso e fizer, você vai ter uma penalidade. Essa penalidade, essa consequência, ela vai ser severa e ela vai ser imediata. Talvez você até consiga escapar dela de imediato, mas ela vai atrás de você. Você não consegue escapar da penalização de ignorar um must. Diferente do can't. O can't, se você desobedece e faz aquilo que can't, você provavelmente vai receber uma punição, mas pode ser que não aconteça nada. Você continua errado de ter feito, de ter ignorado um can't. Você ignorando um can't, você não está fazendo a coisa certa. Mas talvez não aconteça nada contra você, porque ninguém viu, porque ninguém ficou sabendo, ou às vezes até viu, mas não fez nada contra você. O can't então é mais fraco do que o can't é mais fraco do que o mustn't. Mas se você ignora um can't ou um mustn't, você está fazendo a coisa errada. O contrário do prohibition é aqui, ó, o necessity e obligation. Se o mustn't você é obrigado a não fazer, o must te obriga a fazer. E é a mesma lógica. Se você ignora um must, você vai ter consequências severas e imediatas. Request é um pedido de favor, um pedido de ajuda. Para isso a gente vai usar o can ou o could, com aquela mesma ideia. O can, uma conversa mais direta, um papo reto, e o could, uma conversa mais educada, mais refinada. Provavelmente você está pedindo um favor ou uma ajuda para uma pessoa que não deve nada a você, que nem te conhece, que não sabe quem você é, mas você precisa da ajuda dessa pessoa. Então você usa o could para demonstrar um pouquinho mais de respeito.
Depois disso a gente tem o logical deduction, que é o should. O que é um logical deduction? Você tem vários fatos sobre determinado assunto. Somando esses fatos, você acredita que tal coisa vai acontecer. Você não tem certeza. Se você tivesse certeza, você usaria o simple present. Então você vai usar o should para indicar algo que é óbvio, mas que nem sempre acontece. Mas é muito óbvio. Depois disso temos possibilidade. A gente já viu o weak possibility, que é o might. E depois a gente tem a possibility, que é o could, e depois o may. Então a lista é essa. Could, a possibilidade maior, ainda tem uma chance de dar errado, mas a chance de dar errado é bem pequena. May é uma coisa mediana, tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. E por último o might, que é aquele que provavelmente não vai acontecer. Provavelmente ainda tem a chance de dar certo. Depois disso a gente vem aqui para o advice, que voltamos a usar o should. O que é advice? É a minha opinião para resolver o seu problema. Então você me conta o que está acontecendo com você, eu me coloco no seu lugar, e no seu lugar eu faria tal coisa. Então eu te dou esse conselho com o should. Ou então eu penso naquilo que já aconteceu comigo e o que eu fiz para resolver. Muitas vezes você segue o meu conselho com o should e dá tudo certo, você resolve os seus problemas, mas às vezes não dá certo, deu certo para mim e não dá para você. E você não pode ficar bravo comigo, porque o should é uma opinião que eu estou dando para ajudar um colega a ajudar um problema, ajudar a resolver um problema. Então, um conselho. E por último, nós temos a habilidade, que é o can. Isso aqui a gente tem a past ability, que é o could, eu sabia fazer, hoje não sei mais. O ability no presente é o can, algo que eu consigo fazer. Se eu faço super bem ou se eu faço meio mal, não interessa, eu faço, eu consigo. I can drive. Será que essa pessoa dirige super bem? Ou será que essa pessoa dirige mal, enrosca o carro, bate no carro dos outros? Enfim, consegue dirigir, mas a qualidade desse dirigir é outro assunto. Então o can é aquilo que eu consigo fazer porque é um dom natural, eu sei fazer, nunca fui para a escola e sei fazer. Ou então aquilo que eu fui para algum curso e aprendi a fazer e foi super fácil aprender, ou eu sofri muito, mas hoje eu faço. Então essa é a ideia. Essas ideias de modal verbs aqui não são todas. Se a gente ficar explorando os modal verbs, a gente vai encontrar mais divisões e subdivisões. Mas esse aqui é um ótimo começo. Se no vídeo de hoje você memorizar e lembrar todas essas ideias para os modal verbs, já é um ótimo começo, você já vai se dar bem em várias atividades, em vários testes que você vai encontrar por aí. Depois disso, nós tínhamos o exercício 2, que era a confirmação de toda essa explicação. Então você tinha que ver essas frases aqui, essas afirmativas, e marcá-las como verdadeiras ou falsas, true or false, de acordo com o uso e a aplicação do modal verbs. Should, must, can, could, may and might modify the meaning of the main verb in the sentence. They are known as modal verbs. Então sim, o nome de should, must, can, could, may e might é modal verbs, beleza, e eles mudam o significado do verbo principal. É isso mesmo. Então eles dão outra ideia, eles tiram um verbo assertivo e colocam dentro de uma possibilidade, de uma obrigação, eles mudam o sentido do verbo. Então essa frase é verdadeira, true. Should, must, can, could, may and might take an S when used with he, she or it. Não, é falsa. Não há conjugação verbal quando a gente usa os modal verbs. Na verdade, o modal verb é a conjugação verbal. Então se eu tenho I walk e he walks no simple present, com os modal verbs eu vou dizer I can walk, he can walk. Não há adição da letra S, ES, não há transformação verbal alguma em relação aos modal verbs. Gerunds must be used after modal verbs. Gerunds é o ing no final do verbo. Não há transformação verbal quando a gente usa o modal verb. O modal verb é a transformação do verbo. Então não tem ing, essa também é falsa. To make negative statements, add not after the modal verb. Para fazer a negativa, o not vem depois do modal verb. Perfeito. True. Eu posso não contrair can, not, must, not, should, not, ou fazer a junção deles. Can't, mustn't, shouldn't. Mas é sempre modal verb e a negativa not depois. E a última frase aqui, to make questions, place the modal verb before the subject. Para fazer perguntas, coloque o modal verb antes do sujeito. Correto.
A gente faz as perguntas com o modal verb, assim como a gente faz perguntas com o verb to be. Eu inverto. Se na afirmativa é you can dance, na pergunta é can you dance. Eu faço a inversão. Tá? Então aqui é bem simples, bem tranquilo. Depois desse exercício, tem uma explicaçãozinha, e nessa explicação eu gostaria que vocês entendessem esse resuminho aqui. Be supposed to é equivalente a should. Algo esperado de nós. Ou seja, quem está falando comigo espera que eu faça tal coisa, é a dedução lógica dessa pessoa. E o be allowed to é o equivalente do can. Ele é a regra de um local. Nesse local você tem essa regra, e aqui você tem autorização ou não tem autorização para fazer uma coisa ou outra coisa. Tá? Então lembrem-se desse esqueminha aqui. Usando esse esquema, a gente veio para o exercício 3. Ele está dividido em 2 páginas, né? 4 frases, com o allowed to ou supposed to, e você tem que reescrever essa frase usando can, can't, should, shouldn't. Então, se a frase é negativa, vai ser um modal verb negativo. Se é uma frase afirmativa, vai ser um modal verb afirmativo. I'm not allowed to wear casual clothes to work. Eu não tenho autorização para usar roupas casuais no trabalho. Não tenho autorização. I can't wear casual clothes. You were supposed to work together, not individually. Vocês deveriam trabalhar juntos, não individualmente. Deveriam é a minha dedução lógica, é o meu conselho para você. Então é should. You should work together, not individually. You were not supposed to take breaks during our shift. Nós não devemos fazer intervalos no nosso turno. Shift é turno, turno de trabalho. We shouldn't take breaks. E aqui, you are allowed to miss 1 day of work per month without a prior warning. Você tem autorização de faltar uma vez por mês no trabalho sem precisar avisar antes. Então, se você tem autorização, you can, você pode. Tá? Então, aqui são os sinônimos e como eles vão aparecer para vocês. Muitas vezes o exercício vai dizer assim, qual o modal verb dessa frase? E não tem modal verb, mas tem lá not allowed. Tem lá supposed to. Aí você sabe que é can, can't, should ou shouldn't, dependendo de cada frase. Tá? Então esse foi o exercício 3. Depois disso, vem a explicaçãozinha do must contra o have to. Vejam, aqui a gente volta naquela ideia de obrigação. O must e o mustn't, se você desobedece, você sofre consequências severas e imediatas. Tá? Às vezes não é bem imediata, mas ela vai atrás de você. Você não foge da consequência de desobedecer um must ou um mustn't. Só que nem tudo na vida é tão agressivo assim. Então a gente tem o have to. O have to são as coisas que você tem que fazer, mas se você não fizer, paciência. Não que você não vá ter uma consequência, mas a consequência não é imediata e ela também não é severa. Você não vai reprovar na escola porque você deixou de fazer um trabalho de uma matéria. Mas you have to do all the papers from school. Você tem que fazer todos os trabalhos. Então essa é a ideia. O have to, ele te traz uma coisa que sim, você tem que fazer, mas se você esquecer uma, pulou aquela outra, a consequência não é tão grande assim. Diferente do must, onde a consequência é bem severa caso você ignore. Disso, a gente tinha outras atividades, vamos olhar para elas. Essa daqui era uma reading, uma leitura. Tinha que ler esse anúncio aqui. Careers, General Help Wanted. Seeking someone for general help, para ajuda em geral. Quais são os exemplos de trabalho dessa pessoa? Organizing errands, answering emails, must know how to type, $10 per hour. Então tem que saber digitar, mandar e-mail, ser organizado, trabalhar com fichamento, são uma secretária, provavelmente, né? E você tinha que marcar a resposta certa. Então a gente tem aqui A, B, C, D ou E, e as alternativas dizem o seguinte. The candidate has to be over 20 years old, mais de 20 anos de idade. Ele não diz nada, o único número é o salário por hora, então a gente ignora. The candidate has to have some computer skills. Mandar e-mail, saber digitar, são computer skills. A gente sabe que essa é a resposta certa, mas vamos olhar as outras para ter certeza.
The candidate doesn't have to use computers. Não tem que usar... Opa, e-mail? Não tem que usar computador? Não rola, tá errada. People can't use computers in their job. Mais uma vez, o can't use computers não tem autorização para usar computador. Como que eu vou mandar e-mail e digitar se eu não puder usar o computador, né? Então também a gente ignora. E candidates must have qualifications to apply for the job. São obrigados a ter qualificações. Qualificações são certificados, cursos, uma graduação. Não tem nada disso aqui. Então, com certeza, a resposta certa é a letra B. E o último exercício que a gente vai revisar hoje é o exercício 6, foi o último que vocês fizeram, e aqui eu já trouxe o bilhete para vocês. Ó. Answers will vary. As respostas vão variar. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 situações, e vocês têm que me dar uma valid consequence, uma consequência válida, usando o modal verb que veio nos parênteses ali. As respostas vão variar porque eu posso ter uma opinião e você pode ter outra, mas a gente não pode fugir muito do contexto dado, ou seja, a ideia de valid consequence. Modal verbs trabalham com a realidade e o quão possível ou impossível essa realidade é. Então aqui a gente não vai imaginar nada, nenhum ser imaginário pode aparecer aqui nas nossas respostas. Então vamos lá. The boss is holding a potluck at his beach house this weekend. A primeira frase pode trazer certa confusão por causa do vocabulário. O primeiro é o verbo hold. Hold é segurar. O problema é que ele vai segurar um tal de potluck na casa dele. Quando a gente segura em algum lugar, não é segurar, não é o verbo segurar. Hold é a ideia de ter uma festa, fazer uma festa, organizar um encontro. Que encontro é esse? É um potluck. Pot é panela. Que encontro é esse com panelas? Aqui no Brasil, nos anos 80, anos 90, existiam as festinhas de garagem. Hoje já não existe tanto mais, porque a ideia era que os amigos iam se reunir na casa de alguém, na casa do chefe aqui, no final de semana, para dançar, se divertir, beber e comer. Mas o chefe não pagava, o dono da casa, né, no caso aqui o chefe, ele não paga toda essa comida sozinho. Cada pessoa leva uma comida. Cada pessoa leva um prato de comida, que originalmente a ideia é que a pessoa faça esse prato de comida, não compre por ele, então elas levavam nas panelas. Então por isso uma potluck party, tá? The boss is holding a potluck at his beach house this weekend. Should é deveria. Qual é a conclusão lógica disso? Se o cara está fazendo uma potluck, ele espera que todo mundo que vai lá leve um prato de comida. Então, everybody should bring a dish. Todos deveriam trazer um prato. Everybody should bring food. Talvez essa foi a resposta que você deu. Everybody should bring something to eat and drink. Essa é outra possibilidade que você pode ter escrito aí. Tomorrow is a national holiday. Amanhã é um feriado nacional. Not, negativa, e have to. You don't have to work. Você não precisa trabalhar. Num feriado nacional, a gente não estuda, a gente não trabalha. Mas se você está com as coisas atrasadas e você quer dar uma adiantada, quer correr atrás do prejuízo na sua casa, ninguém vai punir você por isso. Então, you don't have to work. Não precisa trabalhar. Mas se você quiser, você trabalha e a vida continua. I'm a police officer. Eu sou um policial. Must. I must wear a uniform. Eu devo usar um uniforme. The office party is outdoors. A festa do nosso escritório é a céu aberto. Outdoors. But did you see the weather forecast this morning? Mas você viu a previsão do tempo essa manhã? Previsão do tempo é algo que a gente não controla. E às vezes a televisão, o rádio e o aplicativo do celular dizem que vai chover. E não chove. Ou o contrário. Hoje vai fazer sol, mas chove. É algo que está completamente fora do nosso controle e a gente não tem nenhuma maneira 100% eficaz de fazer essa previsão. Então, por mais que tudo vá contra a ideia de que algo ruim vá acontecer em relação ao tempo, sempre existe aquela pequena possibilidade de alguma coisa dar errada. Cadê aqui? Might. Então, olha só. It might snow today. Duvido que alguém tenha escrito It might snow today, porque na nossa realidade aqui não snow. Aposto que vocês escreveram It might rain today, o que é mais comum aqui no Brasil.
I have an important meeting at work tomorrow morning. Eu tenho uma reunião importante amanhã no trabalho, amanhã cedo no trabalho. Então, can't. Eu não posso ficar acordado até tarde. I can't watch TV late at night. I can't go clubbing with you guys tonight. Clubbing é ir pra balada, é ir pra festa. Clubbing, club, de clube. Então, I can't go clubbing with you guys tonight. Eu não posso ir pra festa, pra balada com vocês, porque eu tenho a minha reunião no outro dia. Agora, se você for pra balada e conseguir acordar cedo, não vai acontecer nada com você. Por isso que não é um mustn't, é um can't. O can't é a ideia de que eu não devo, mas se eu ignorar, eu talvez consiga fazer o que eu tenho que fazer sem ninguém perceber que eu fiz algo errado antes. Então essa é a ideia. Pessoal, espero ter ajudado vocês com os modal verbs. Qualquer pergunta eu estou à disposição de vocês e a gente se encontra semana que vem. Obrigado.